Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord Especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 03 5 anos de preparação. Parte 1. Nightliches eram seres que absorveram uma grande quantidade de mana, e ao fazê-lo, transcenderam o estado de Elderliches. Tais ocorrências eram raras, mesmo ao longo da história, algo pelo qual os vivos eram gratos. Isso porque os Nightliches, os Liches da Noite, eram muito poderosos. Eles eram bem versados em usar magias de níveis incrivelmente altos, além do reino da humanidade, o chamado sexto nível. Eles estavam no mesmo nível dos dragões mais velhos em uma briga. Além disso, eles também possuíam muitas habilidades especiais, hordas de seguidores undeads, um grande grau de inteligência, e residiam atrás de inúmeros bastiões inexpugnáveis. Eles eram capazes de governar nações, como reis undeads. Na verdade, apenas 3 Nightliches eram conhecidos: o dragão Nightlich, Gofander Argoros, o titã Nightlich Seer, o inominável Nightlich, um senhor das sombras conhecido como Fear. Seu domínio era do tamanho de um pequeno país, e as nações vizinhas os conheciam como figuras que incutiam o desespero. Por essa razão, o nome Nightlich só era pronunciado em voz baixa e assustada. Pode-se dizer que eles eram seres mitológicos comparáveis a desastres naturais. E agora, diante de um dos aterrorizantes Nightliches que se isolou do mundo e abraçou a escuridão, Kunivela, um par de figuras apareceu de repente, como se surgissem do nada. Um deles estava em uma túnica. Aliás, os dois usavam túnica, mas suas estaturas eram muito diferentes, como se fossem um adulto e uma criança. Mesmo Kunivela, um undead, ficou brevemente confuso quando este duo misterioso apareceu de repente sem nenhum aviso prévio. Sua pesquisa foi frutífera, ele possuía vasto conhecimento mágico e era bastante famoso em seu campo de estudo. Ele entendeu que provavelmente havia um 9º nível de magias neste mundo, um fato que muitos nem sequer teorizavam. Mesmo assim, ele não tinha ideia do que havia acontecido. Kunivela fez seu lar em uma casa de uma cidade destruída, em um porão que ele havia cavado abaixo. Ninguém, nem mesmo a organização, deveria saber deste lugar, e ele tinha lacaios undeads espalhados pela cidade. Como eles haviam evitado seus olhos e passado todas as suas armadilhas mágicas para chegar a este lugar? Afinal, Kunivela também usava magia de adivinhação para se proteger. No entanto, Kunivela não sentiu nada antes de aparecerem de repente diante dele. Porém, sua confusão rapidamente recuou. O sentimento deu lugar a outro, o medo. Neste mundo, os Nightliches eram alguns dos seres mais poderosos da existência. Por serem seres superiores, desprezar os outros fazia parte do ego, portanto, seria impossível que eles tivessem medo dos outros. Isso foi particularmente verdadeiro para aquelas pessoas que entendiam seu poder esmagador. Supondo, claro, que isso tivesse acontecido há um ano. Um único pensamento apareceu na mente de Kunivela, que foi: eles estão tentando me matar. Ele não tinha intenção de falar com as duas pessoas que apareceram de repente. Kunivela imediatamente conjurou uma magia. Ele não escolheu algo ofensivo ou defensivo, mas sim teleportation. Abandonou a cidade e teletransportou-se para uma base distante que achava segura. Bem, este lugar também deveria ser seguro, sem nem mesmo hesitar. Lutar não era uma opção. Essa era a única escolha que ele não poderia fazer. Na verdade, fugir diante disso era a marca de ter um intelecto funcional. Era verdade que nenhum deles emitia uma aura de poder. Ele não conseguia nem sentir nenhuma mana deles. Mas exatamente por isso que eles eram tão assustadores. Em circunstâncias normais, ele os teria dado boas-vindas com uma magia de ataque para ensinar-lhes o destino dos tolos que ousavam ficar de pé diante dele. Mas estas duas pessoas romperam a rede de vigilância do Nightlich Kunivela. Por essa razão, era sensato supor que os dois estavam em um nível além de Kunivela, já que ele nem os percebeu. Com certeza os undeads da organização teriam zombado de Kunivela se soubessem que um Nightlich do nível de Kunivela havia abandonado tudo e imediatamente escolhido fugir. Entretanto, eles só teriam feito essa reação há um ano. Neste momento, os membros da organização apoiariam unanimemente a escolha de Kunivela e garantiram a lógica de sua decisão. Havia uma organização chamada Corpos do Abismo. Era um grupo composto de Magic Casters Undeads. Originalmente, decidiram fundar a organização para trabalhar em benefício mútuo e evitar conflitos. A razão para isso foi porque quando os undeads, como seres com vida útil e limitada, estudavam magia juntos, as faíscas do conflito poderiam se inflamar. Sem os 3 grandes impulsos, comida, descanso e sexo, undeads invariavelmente desenvolviam outros desejos poderosos por serem Magic Caster. Geralmente tendiam a ter sede de conhecimento.
Por essa razão, uma vez que um conflito sobre o conhecimento começasse, ele tenderia a aumentar. Nenhuma das partes iria parar até se tornar uma batalha de extermínio que terminaria com um lado sendo aniquilado. Se os três grandes impulsos dos vivos estivessem concentrados em um único ponto, certamente esse único desejo se tornaria incontrolável. Era muito comum os Undead se destruírem dessa maneira, a ponto de os vivos poderem destruir ambas as partes que ficavam absorvidas na rivalidade. Por essa razão, surgiram Undeads que entenderam que era mais sábio negociar e cooperar dentro da razão, ao invés de lutar pela extinção mútua sobre o conhecimento e itens mágicos. No final, uma lista de nomes foi feita. Era uma tabuleta de pedra não encantada que estava inscrita com os nomes dos participantes por meio de alguma magia desconhecida, que mais tarde seria conhecida como Granisly Inscription. Naquela época, continha apenas os nomes de 4 Nightliches e 3 Elderliches, ou Liches Anciões. Havia poucas regras, e os infratores de regras seriam julgados pelos outros. Esse era o elo frágil de seu relacionamento. Mas 200 anos depois, a organização gradualmente firmou seus pilares, se tornando completa. Graças a um número crescente de membros Undeads, os 7 cresceram em 48, tornando-se uma grande organização com 55 membros. Os 7 originais eram individualmente classificados no ranking de dificuldade 150. No entanto, pouquíssimas pessoas sabiam dessa organização. Havia 2 tipos de Undeads que pertenciam a essa organização. Um que cultivava sua influência entre os vivos e os usava para alcançar seus objetivos. O outro não tinha nada a ver com os vivos, trabalhando silenciosamente por seus próprios objetivos no mundo. Poucos eram como o primeiro tipo, então a maioria de seus membros caia na última categoria. Como resultado, eles não causaram muitas interferências na sociedade dos vivos. Aqueles que planejavam construir sua influência entre os vivos tinham de lidar com o efeito colateral do aumento no número de inimigos. Em particular, como os Undeads eram inimigos de tudo que vivia, havia momentos em que os vivos formavam alianças internacionais para exterminá-los. Por causa disso, havia ainda menos membros dos primeiros grupos. Naturalmente, havia também aqueles que criaram raízes na escuridão do mundo dos vivos, mas Undeads hábeis eram poucos e distantes entre si. No final, a Corpos do Abismo tornou-se um grupo que existia apenas em rumores. A razão pela qual eles não tentaram obrigar os 3 Nightliches antes mencionados a se juntar a eles foi evitar que eles ganhassem a atenção vinda de seus contos. Por isso demorou tanto para o problema ser descoberto. O primeiro a notar o problema foi um dos membros mais antigos do Círculo Interno. Ele foi um dos fundadores da organização, Benjeli Ansis, também conhecido como Abismo. Ele era um Nightlich de 6 braços e 6 cabeças, que estava familiarizado com o uso de magias arcanas do 6º nível e magia 6º nível de outras tradições. Um ser temível que a humanidade não conseguia superar. Se ele estivesse disposto a emergir no centro das atenções, os 3 Nightliches já mencionados teriam se tornado 4. Naquele dia, ele estava se dirigindo para Reduto de Granslock, um membro do Círculo Interno, e um praticante do 8º nível. Depois de pagar vários preços, ele pretendia aprender como Grans tinha atingido o 8º nível, mas Grans não apareceu naquele dia. Portanto, Benjeli foi para o Reduto de Grans. Não era incomum que os Undeads, que não tinham tempo de vida máximo, se perdessem na pesquisa. Grans devia ter feito isso, pensou Benjeli ao chegar ao seu destino. No entanto, quando Benjeli desmontou de seu dragão, um Undead Dragon, e o deixou como guarda-costas. Ele ficou paralisado ao notar o estranho clima no ar no Reduto de Grans. Grans tinha dezenas de Elderliches como seus guardas e os controlava a mãos de ferro. Normalmente, um deles apareceria imediatamente para mostrar a Benjeli o caminho assim que ele aparecesse, mas ninguém chegou mesmo depois de esperar por um tempo. Benjeli convocou seus próprios lacaios e entrou cautelosamente no reduto, onde imediatamente percebeu o que havia acontecido. Tudo foi levado. Sua pesquisa e sua riqueza desapareceram sem deixar vestígios. Os Undeads eram os inimigos dos vivos, então não era incomum que os Undeads fossem destruídos. Mesmo esses poderosos seres Undeads eram ocasionalmente mortos por seres vivos ainda mais poderosos. Mas o estranho era que não havia sinais de batalha. Parecia que de repente ele havia saído. Grans era um Nightlich. Em outras palavras, ele era da mais alta ordem de Undeads. Alguém assim poderia ter sido destruído sem nem mesmo resistir? Com um desconforto estranho em seu coração, Benjeli verificou o status de todos os membros da organização. E então, os pilares de sua organização tremeram. Dos seus 55 membros, 21 deles estavam completamente incontatáveis. Isso não se limitava apenas aos membros do Círculo Externo, mas também aos membros fundadores do Círculo Interno. Antes que alguém percebesse, cerca de 40% dos membros do grupo foram destruídos. Isso gelou as espinhas dos Undeads, que não deveriam saber o significado do medo, a ideia de que seus membros que poderiam destruir nações. Nem sequer deixaram nenhuma mensagem ou informação para trás, deixou claro que haviam sido obliterados unilateralmente. Como indivíduos poderosos, eles poderiam derrubar uma nação por si mesmos. Todos eram possuidores de tal arrogância, razão pela qual eles raramente trabalhavam unidos, a Corpos do Abismo, em si nunca havia trabalhado em união.
Entretanto, eles não tinham mais o luxo de fazê-lo. Todos compartilhavam suas informações, cuidavam uns dos outros e uniam suas forças. No passado, esta organização teve muitos ausentes em suas reuniões, que eram realizadas esparsamente com anos entre uma e outra, mas agora todos se reuniam mensalmente. Mesmo assim, seus números continuaram a diminuir. Alguns desconhecidos estavam lentamente, gradualmente caçando os membros da organização. Esses seres que tinham mais de um século, conheceram o medo pela primeira vez. Nesse momento, eles não se importavam mais com ego ou reputação. Eles começaram a se reunir mensalmente no início, mas à medida que os números caíam, agora eles se reuniam uma vez a cada 2 dias. Ver todos os presentes nessas reuniões os tranquilizava, mas se alguém estivesse faltando, eles se preocupariam que eles seriam os próximos. E assim viveriam cada dia com medo. Alguns deles até começaram a conviver juntos. Apesar de terem tentado ao máximo coletar informações, tudo o que encontraram foi um mistério. Eles não sabiam o porquê estavam sendo atacados. Era pelo ódio, vingança ou alguma outra emoção? Ou foi pelos frutos de suas pesquisas, ou bens materiais como dinheiro e coisas assim? Mas a questão mais importante nunca saia de suas mentes. Quem estava fazendo isso? Seus objetivos eram irrelevantes agora. A nova conclusão era fazer rendição incondicional seguida por implorarem por suas não-vidas. Embora alguns tenham sugerido lutar no início, todos agora já haviam perdido a vontade de lutar. A organização dos Nightlishes, conhecida como Corpos do Abismo, estava agora nas garras de um terror desconhecido. Foi nestas circunstâncias que Kunivela decidiu lançar Teleportation. Ele não escolhera se render porque achava que poderia fugir. Em vez disso, era porque ele precisava organizar seus pensamentos o suficiente para conversar com eles. Além disso, ele não queria falar com eles sozinho. Seria melhor se retirar primeiro, e depois se render como um grupo, pensou Kunivela. No entanto, um momento depois que o Teleportation entrou em vigor, Kunivela congelou. Ele ainda estava na frente dessas duas pessoas misteriosas. Seu meio de escape, Teleportation, não entrou em vigor. Talvez alguma magia tenha negado isso. Kunivela, como um dos Undeads, estava testemunhando muitas coisas que nunca tinha visto antes. O medo aumentou dentro dele mais uma vez, e seus olhos se arregalaram quando ele estudou o par diante dele. A figura maior, trajada em um manto, estendeu a mão. Era uma mão esquelética. Os nomes de muitos Magic Caster Seletons passaram por sua mente, mas eram todos excêntricos. Nenhum deles poderia ter derrotado Kunivela, um Nightlish. Então, o que era esse ser? Seus pensamentos chegaram a esse ponto e então congelaram. Sua mente estava sob controle. Ele não pôde nem resistir. Kunivela, um Nightlish, tinha sido realmente controlado como um mero zumbi ou Seleton. Sua mente e alma já haviam reconhecido ser diante dele como seu controlador, seu mestre. O que deveria ter sido um objeto a venerá-lo havia se tornado um mestre a quem ele devia sua lealdade. Ele poderia dizer que isso era uma habilidade para dominar os Undeads, uma que ele possuía também. No entanto, essa habilidade só era eficaz em Undeads mais fracos que ele, o que significava que seu mestre era significativamente mais poderoso que Kunivela. Uma vez sob seu comando, Kunivela não teria chance de se livrar, desde que a outra parte não quisesse renunciar ao controle. Tudo o que restava agora era implorar a ele, seu mestre, que mostrasse misericórdia. O proclamado mestre puxou o capuz que escondia seu rosto. Revelou um crânio ósseo, baseado na mão esquelética que ele acabará de estender. Não era uma máscara, mas seu rosto real. Deve existir algum significado oculto em não matar Kunivela, dado que escolheu controlá-lo. Matá-lo não traria benefício. Seria melhor mantê-lo vivo, pensou Kunivela. Vamos começar. Entregue todas as suas anotações de pesquisa e seu tesouro. Entregue. A figura menor ao lado também removeu seu capuz. Tinha cabelos loiros e olhos vermelhos. Ela parecia uma criança humana, mas ela estava aparentemente morta. Dada sua inteligência e aparência, ele concluiu que era uma vampira que havia sido gerada a partir de um ser humano. Como ela era uma companheira de seu mestre, ele não conseguia abrigar em nenhuma hostilidade diante de sua presença. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!